Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação. E hoje vou estar falando para vocês como ex-professor de Aviation Safety, investigação de acidentes e Human Factors. Eu dei aula em faculdade dessas aulas, estudei muitos acidentes e incidentes. Então hoje vamos falar dos dois aviões que colidiram no aeroporto de Congonhas. Dois aviões colidiram durante o taxiamento no pátio do aeroporto de Congonhas nesta terça-feira. A ponta de asa de uma aeronave atingiu a cauda de outra. Os aviões foram encaminhados para inspeção e os passageiros acomodados em outros voos. O aeroporto está passando por reformas na área de taxiamento, que já é menor do que muitos outros aeroportos. Isso deixa a área mais restrita, exigindo uma vigilância e atenção maior. E falando agora desse tipo de incidente, né, estatisticamente, esses casos de colisão em solo, que também podem ser entre aeronaves ou aeronaves com equipamentos, apontam para alguns fatores contribuintes. Nos modelos de investigação de acidente, você trabalha muitas vezes com causas secundárias que podem causar um acidente, né? E muitas vezes esse tipo de incidente pode apresentar uma deficiência de treinamento das pessoas envolvidas, falta ou deficiência na sinalização. Eu estava em Buenos Aires fazendo uma auditoria de safety uma vez e vi que a faixa amarela ali estava com a pintura muito velha. E realmente 2 semanas depois, estava chovendo forte, um avião provavelmente não viu aquela faixa amarela, ele desviou um pouco e atingiu, foi exatamente isso, ele atingiu a cauda de um avião com a ponta da asa. Então esse caso foi deficiência na sinalização. E a falta de espaço em vários pontos do percurso da aeronave. Eu estava em Miami vendo o taxiamento do A380 da Lufthansa uma vez, e eles não deixam a aeronave taxiar sozinha, e é um carrinho chamado Follow Me, um veículo do aeroporto que a aeronave tinha que seguir para ter certeza que aquela aeronave não entraria em nenhum lugar, nenhuma pista de táxi que podia atingir alguma outra aeronave ou algum lugar do aeroporto, né? Então, falta de espaço em vários pontos, em alguns lugares. Só para vocês terem uma ideia, no ano 2000, um avião da Singapura entrou na pista errada por causa de uma chuva forte. A pista estava em reformas, a sinalização provavelmente não era muito boa, e o avião colidiu com uma escavadeira e durante a decolagem, e várias pessoas morreram. Dia 8 de agosto de 2022, um avião da Qatar atingiu um poste de iluminação em Chicago. Então você vê que esses incidentes acontecem. E aqui no aeroporto mais movimentado do mundo, em Atlanta, tem uma área aqui que você pode sentar, você vê mais ou menos umas 40 pontes de embarque, você vê o movimento, é fantástico. Cada meia hora, 40 minutos, um avião chegando, saindo. E uma coisa que você vê, como é que não acontece nada, né? Eles usam aqui um sistema a gente chama do ala, são funcionários que ficam nas pontas das asas quando o avião está puxando, o trator está puxando, mas o motorista ele tem uma visão limitada. Então esses alas, eles ficam na ponta da asa com uma lanterna com uma ponta alaranjada e fica levantado, o avião começa a puxar. Se há algum incidente, eles abaixam e o tratorista para na hora. Então, isso é muito importante, porque também aqui os veículos passam atrás das aeronaves. Muitas vezes eles têm que parar. Esses alas, eles param o trânsito para que a aeronave possa puxar. Então, aqui vai uma ideia muito boa, usar esse sistema de alas que acompanham a ponta das asas do avião e são treinados para olhar qualquer coisa, inclusive uma outra aeronave que está vindo naquela direção. Então, é assim que eles fazem aqui. Eu até digo, né, que muitas coisas podem ser feitas, mas você sempre tem um risco, né? Então, tudo que você vai fazer, você pensa, olha, qual é a margem de segurança? Então, é muito importante. E eu dei aula de risk management, e é isso que a gente calculava. Qual é o risco? Você consegue fazer, mas o risco vale a pena? Então, isso é uma coisa muito importante. Que se estuda em aviação e as empresas de seguro calculam isso. É claro que se você faz uma coisa mais arriscada, o seu seguro vai ser mais caro. E aqui, só para encerrar, né, um artigo do jornal Estado de São Paulo ressaltou, por causa desse incidente, um relatório do Departamento de Controle Aéreo que apontou que o aeroporto está muito próximo da capacidade máxima. Eles revelam uma disputa entre as empresas aéreas por slots. E uma coisa para ser entendida nesses casos é que o aeroporto de Congonhas está perto da parte nobre de São Paulo, onde mora a classe A e B, que consomem passagens aéreas, que pagam mais por uma passagem aérea, escritórios, área financeira, esse tipo de passageiro, eles pagam mais para
pousar num aeroporto conveniente. As empresas, por causa disso, ela tem uma tarifa mais alta, às vezes, e isso dá um yield maior. Yield é o quanto você ganha por milha ou por quilômetro voado do avião, né? Então você pega os seus gastos, você pega o quanto a tarifa que a pessoa pagou. Então essas rotas de Congonhas costumam ter um yield muito bom, você ganha mais. Então financeiramente ele dá um retorno muito grande para as empresas aéreas. Então é por isso que há uma disputa muito grande pelo aeroporto de Congonhas. E outro caso também aqui foi do CEO da Latam, que ele postou no LinkedIn dele uma análise muito bem feita, detalhada, falando das dificuldades de se operar em Congonhas, externamente e internamente. Até máquina de raio-x, muito bem comentado, um artigo muito inteligente. Ele disse que foi criticado por apoiar a redução de voos em Congonhas. Então, está na hora aí de talvez trazer essa conversa à tona de novo e decidir, né, como operar o aeroporto de Congonhas aí, ter uma visão de vários pontos de vista e fazer tudo com muita diplomacia, né? Eu gosto da palavra diplomacia.